Aos 41 anos, o príncipe William finalmente admitiu o que todos suspeitavam, e com isso, o mundo real foi abalado. Em uma série de declarações explosivas, o herdeiro do trono britânico revelou as pressões e os dilemas que o acompanharam ao longo de sua vida, mostrando uma faceta muito mais humana, vulnerável e até mesmo controversa. Durante anos, a imagem de William foi cuidadosamente moldada para ser o príncipe perfeito, aquele que sempre seguiu as regras e jamais questionou o destino que lhe foi imposto. No entanto, a verdade finalmente veio à tona, e como todos sabemos, essa revelação é um verdadeiro choque para aqueles que sempre o viam como o exemplo de estabilidade e compromisso. O que ele compartilhou não só expôs suas dúvidas internas e o peso de um futuro que não escolheu, mas também deixou no ar questões sobre sua relação com o irmão Harry, as tensões dentro da família real e as expectativas desumanas que ele teve que enfrentar ao longo dos anos. O que será que realmente acontece nos bastidores da realeza? Será que William finalmente quebrou o silêncio sobre o que todos sempre desconfiaram? Ou ele está apenas começando a revelar a verdadeira história por trás de sua vida? Se você está tão curioso quanto eu, não perca tempo. Inscreva-se no canal agora mesmo, dê aquele gostei e ajude o YouTube a entender que você é fã de histórias que realmente fazem diferença. Sua inscrição é muito importante, pois sem ela você pode perder conteúdos como este, e o YouTube pode não te notificar sobre as revelações mais bombásticas que vamos compartilhar nos próximos vídeos. E para quem puder apoiar o canal de forma ainda mais forte, considere enviar um Super Thanks. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo exclusivo. E claro, para quem não pode, seu comentário já faz toda a diferença. Ah, e assistam até o final, porque a última revelação vai realmente te deixar em choque. Você não vai acreditar no que William disse. William Arthur Philip Lewis nasceu em 21 de junho de 1982 no Hospital St. Mary, em Londres, como o primeiro filho do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, e da princesa Diana, a figura carismática que se tornou um ícone global. Desde o momento do seu nascimento, William foi envolto por uma aura de grande expectativa e privilégio, sendo reconhecido não apenas como um simples príncipe, mas como o futuro rei da Inglaterra. Esse peso de responsabilidade lhe foi colocado ainda nas primeiras horas de vida. Por ser um dos membros da família real britânica, sua infância foi marcada pela exposição pública, com fotógrafos e câmeras ao redor o tempo todo, algo que se tornaria um padrão constante ao longo de sua vida. No entanto, por trás da fachada de sua posição privilegiada, existia uma infância que, embora cercada de luxos, também foi repleta de pressões psicológicas e desafios pessoais. As tensões dentro do casamento de seus pais, especialmente com a constante disputa entre seu pai, o príncipe Charles, e sua mãe, a princesa Diana, tornaram-se cada vez mais evidentes à medida que William crescia. Esses desafios familiares não eram novidade para o público, mas eram vividos intensamente pelas crianças, que precisavam equilibrar o peso da realeza com a necessidade de, ao menos em casa, ter um refúgio emocional. William, ainda muito jovem, teve que testemunhar o crescente distanciamento entre seus pais e a crescente pressão sobre sua mãe, Diana, que se tornava cada vez mais vulnerável diante da mídia e dos problemas do casamento. Durante essa fase, a princesa Diana tentou, de diversas formas, proteger seus filhos da tumultuada vida pública, mas sem conseguir esconder totalmente a tensão entre ela e Charles. William, como filho mais velho, começou a sentir o peso de ser uma figura central no meio de toda a agitação familiar e, embora ainda criança, era constantemente colocado diante das expectativas da monarquia, enquanto sua mãe tentava equilibrar o desejo de normalidade com os limites impostos pela realeza. A morte trágica de Diana em 1997, quando William tinha apenas 15 anos, foi o golpe definitivo para sua infância. A perda de sua mãe de forma tão brutal foi um evento que marcou sua vida de maneira profunda e definitiva. Naqueles primeiros meses após a tragédia, William, assim como seu irmão Harry,
enfrentou um turbilhão de emoções intensas e difíceis de processar. As imagens dos dois meninos, em seu luto silencioso, seguindo o caixão de sua mãe pelas ruas de Londres, foram vistas em todo o mundo e tornaram-se um símbolo de sua infância perdida. Embora estivesse cercado de apoio familiar e da presença do pai e avós, o impacto da morte de Diana continuou a reverberar em sua vida, afetando seu comportamento e suas escolhas no futuro. William não apenas perdeu uma mãe que se esforçou para dar a ele uma vida normal, mas também se viu diante de uma nova realidade. Ele era agora a principal figura pública da nova geração da família real. Sua dor, sua perda e sua solidão passaram a ser símbolos de um fardo de responsabilidade que ele jamais escolhera. Isso moldaria, de forma indelével, sua visão sobre a monarquia e o seu próprio papel dentro dela. A dor da infância e a tragédia da perda de Diana fizeram William amadurecer rapidamente. No entanto, essa maturidade precoce não impediu que ele, como qualquer jovem, desejasse experimentar um pouco da normalidade que sua mãe tentava proporcionar. Quando William entrou na Eton College, ele teve a chance de ter uma experiência mais normal, interagindo com outros jovens sem o peso das obrigações reais. Ele se destacou nas atividades esportivas, especialmente no polo e no rugby, e demonstrou uma aptidão natural para os estudos. Mas, ao mesmo tempo, essa fase da sua vida foi acompanhada pela constante pressão de ser o herdeiro do trono britânico, uma responsabilidade que, por mais que ele tentasse evitar, estava sempre ali, à sua sombra. Durante esse período, a mídia britânica e internacional seguiu de perto sua vida, buscando detalhes de sua rotina e dos momentos de sua adolescência. William, que sempre teve um temperamento mais reservado que seu irmão Harry, tentou viver o mais discretamente possível, mas a obsessão da mídia com os detalhes de sua vida o forçava a estar sempre no centro das atenções. Nos anos seguintes, a tensão entre a necessidade de manter a imagem pública da realeza e o desejo de viver uma vida pessoal mais tranquila tornou-se um desafio crescente. Embora tenha tentado, de várias formas, manter sua vida amorosa longe dos olhos públicos, a atenção sobre quem ele namorava e com quem estava envolvido era constante. O relacionamento com Kate Middleton, que começou ainda na universidade, foi alvo de imensa especulação e fofocas, e sua exposição ao público e à mídia só aumentou à medida que William começou a se aproximar da idade adulta. A cada passo, ele foi forçado a equilibrar a vida privada com o dever de manter o status da família real. A imagem pública de William sempre foi cuidadosamente gerida pela monarquia, que entendeu a importância de preservá-lo como uma figura respeitável e estável, em contraste com a natureza rebelde e provocadora de seu irmão Harry. No entanto, a pressão para viver sob os holofotes constantes se intensificou à medida que ele foi se aproximando da idade adulta. No entanto, por trás do verniz impecável da monarquia, William começou a experimentar a dualidade de seu papel. De um lado, o jovem que queria apenas se divertir, viver aventuras e descobrir o mundo à sua maneira, e do outro, o herdeiro do trono que precisava agir com postura, cautela e maturidade. A juventude de William foi marcada por uma crescente tensão entre o desejo pessoal de liberdade e a necessidade inescapável de manter a imagem da monarquia intacta, o que o levava muitas vezes a se comportar de forma ambígua. Ele queria ser como qualquer outro rapaz da sua idade, queria sair com amigos, curtir festas, errar, aprender, rir de coisas bobas, se apaixonar e até se arriscar um pouco, mas sabia que qualquer deslize poderia virar escândalo de capa de jornal e ser eternamente lembrado como uma falha do futuro rei. Na Universidade de St. Andrews, onde ingressou para estudar História da Arte antes de mudar para Geografia, William encontrou um ambiente em que finalmente pôde explorar aspectos mais espontâneos de sua juventude, longe do olhar constante das câmeras. Foi lá que teve a oportunidade de se reinventar parcialmente, conhecendo pessoas que não estavam necessariamente interessadas em sua posição, mas em quem ele era como indivíduo. Ainda assim,
Não demorou para que as primeiras histórias sobre festas universitárias, bebidas e vida noturna começassem a circular, mesmo que muitas vezes infladas, e a rebeldia moderada de William começou a ser notada. Não era uma rebeldia escandalosa, mas sim uma série de atitudes sutis que mostravam sua necessidade de escapar das amarras do dever. Ele queria experimentar a vida como um jovem comum, mesmo sabendo que isso seria sempre limitado. Essa fase trouxe para William uma noção clara de que jamais seria totalmente livre, que cada passo seria medido, analisado e julgado sob a lente pesada do que se espera de um futuro rei. Desde o início, o romance entre William e Kate Middleton capturou a atenção não apenas da mídia britânica, mas de todo o mundo. Envolvido por uma aura quase cinematográfica, com ares de conto de fadas moderno. Contudo, por trás das imagens cuidadosamente construídas de beijos discretos em partidas de polo, passeios em resorts discretos na Escócia e sorrisos compartilhados entre jantares universitários e eventos oficiais, existe uma história muito mais complexa e densa, marcada por negociações internas, expectativas institucionais e, como muitos acreditam, uma tensão constante entre o amor genuíno e o imperativo de uma aliança estratégica para a continuidade da monarquia britânica. Quando William conheceu Kate na Universidade de St. Andrews, o que começou como uma amizade evoluiu lentamente, embora tenha sido pautado desde o início pela percepção de que qualquer envolvimento seu ganharia proporções muito além do normal. Kate, vinda de uma família de classe média alta, com aspirações sociais claras e uma imagem cuidadosamente construída pela mãe, Carol Middleton, representava o equilíbrio entre a nobreza desejada e a humanidade acessível que o público moderno esperava de uma futura rainha consorte. Muitos a viam como a mulher perfeita para suavizar a imagem rígida e antiquada da realeza britânica, ferida por décadas de escândalos, divórcios, mortes trágicas e desconexão com o povo. Ao longo dos anos de namoro, os altos e baixos da relação foram acompanhados de perto pelos tabloides, mas também por conselheiros reais que, segundo rumores de bastidores, viam em Kate uma figura moldável, discreta e sem histórico problemático, ideal para apoiar William em sua jornada futura ao trono. Ao mesmo tempo, questionava-se se a ligação emocional entre eles era realmente intensa ou se a relação era mais conveniente e construída para se encaixar nos moldes da instituição. Kate, por sua vez, foi chamada de Waity Kate pela imprensa, um apelido maldoso que fazia referência ao longo período em que ela esperou por um noivado oficial, mesmo após anos de namoro. Isso alimentou especulações de que William teria dúvidas internas sobre o compromisso, sobre os sentimentos reais que nutria por ela ou sobre o que se esperava dele. Fontes próximas alegaram que ele sentia o peso de ter que tomar uma decisão que não envolvia apenas sua vida pessoal, mas todo o futuro da monarquia, e isso o fazia recuar, se afastar, refletir e até terminar o relacionamento por um breve período em 2007. Esse rompimento foi interpretado por muitos como uma tentativa de William de respirar, de testar se seu coração realmente queria seguir aquele caminho ou se ele estava apenas sendo levado pela correnteza das exigências do palácio. Durante essa pausa, Kate demonstrou uma postura que foi admirada e estrategicamente elogiada por muitos setores da mídia. Ela não expôs a relação, não deu entrevistas, não buscou atenção desnecessária, mas permaneceu discreta, elegante e visivelmente bem resolvida. Quando o casal reatou, poucos tinham dúvidas de que algo definitivo estava em curso. O noivado, anunciado em 2010 com um anel que pertenceu à princesa Diana, selou simbolicamente uma narrativa de continuidade, reconciliação e até de redenção. A escolha daquele anel foi, por si só, um gesto de força emocional e simbólica. Representava o elo entre o passado trágico de William e sua esperança de construir algo sólido e estável. Como se Kate tivesse sido escolhida não apenas por amor, mas também por sua capacidade de suportar a pressão, o simbolismo e o papel de preencher lacunas emocionais deixadas por uma mãe cuja ausência jamais seria superada. O casamento real em 2011 foi tratado como um evento de unidade nacional, mas também como um espetáculo global calculado.
A coreografia perfeita do evento deixou pouco espaço para dúvidas de que tudo havia sido meticulosamente planejado para reforçar a imagem de um novo capítulo da monarquia, com Kate simbolizando a modernidade discreta, e William, o herdeiro responsável, maduro, que havia feito a escolha certa. No entanto, até hoje há quem acredite que esse relacionamento, embora estável e aparentemente harmonioso, tenha sido tão moldado pelas obrigações institucionais quanto pelas emoções. Especialistas em linguagem corporal e historiadores da monarquia apontam que, em muitos momentos, os gestos entre William e Kate são mais protocolares do que espontâneos, como se vivessem um contrato tácito de comportamento e união em função do dever. Alguns rumores ventilados por fontes ligadas ao palácio indicam que, nos bastidores, houve sim crises, discussões sobre liberdade, frustrações com a exposição da vida pessoal e, em certos períodos, uma distância emocional que precisou ser trabalhada com ajuda profissional e aconselhamento matrimonial. A perda traumática da mãe, a princesa Diana, quando ambos ainda eram adolescentes, criou um vínculo profundo e único entre eles, baseado não só no afeto fraternal, mas também em uma dor compartilhada que os unia de maneira indissolúvel aos olhos do público. O mundo inteiro os observou crescer lado a lado, sorrindo em aparições oficiais, brincando juntos em viagens e dividindo confidências em entrevistas, nas quais reforçavam o quanto eram próximos e quanto confiavam um no outro. Contudo, essa irmandade exemplar começou a mostrar rachaduras a partir do momento em que Harry iniciou seu relacionamento com Meghan Markle. O casamento de Harry com uma mulher norte-americana, biracial, divorciada e ex-atriz de Hollywood, foi visto como um ponto de inflexão. Embora publicamente a família real tenha expressado apoio à união, fontes próximas ao palácio revelaram que nos bastidores havia receio sobre como Meghan se adaptaria à rigidez da vida institucional, e William, em particular, teria aconselhado o irmão a agir com cautela e a não se precipitar. Esse gesto, que talvez tenha sido motivado por preocupação genuína, foi interpretado por Harry como uma crítica desnecessária e uma forma de subestimar seu julgamento pessoal. A partir daí, começou a crescer um sentimento de distanciamento que foi sendo alimentado por uma série de episódios mal resolvidos, de gestos frios em eventos familiares e da forma como Meghan passou a ser tratada pela imprensa britânica, o que Harry considerava injusto, cruel e racista. O silêncio do palácio diante das manchetes sensacionalistas e ataques constantes à sua esposa foi, para ele, um sinal de omissão, especialmente considerando o histórico trágico de sua mãe, que sofreu intensamente com a perseguição midiática. Harry esperava que sua família, especialmente William, se posicionasse com mais firmeza, mas o protocolo e a tradição falaram mais alto. O ápice dessa crise fraternal veio com a entrevista bomba concedida por Harry e Meghan à apresentadora Oprah Winfrey, transmitida mundialmente e assistida por dezenas de milhões de pessoas. Foi nesse momento que a fratura deixou de ser um rumor sussurrado nos corredores do palácio e se tornou uma ruptura pública e incontornável. Durante a conversa, Harry revelou que sentiu-se abandonado pela família, que havia questões graves de racismo no seio da instituição e que sua esposa enfrentou pensamentos suicidas enquanto morava no Reino Unido, sem que houvesse apoio emocional ou institucional adequado. Meghan, por sua vez, compartilhou detalhes da solidão, do medo e do sentimento de invisibilidade que sentiu durante seu tempo como duquesa, revelando que chegou a pedir ajuda e foi ignorada. A entrevista teve o efeito de um terremoto. A imagem da monarquia, já fragilizada por crises anteriores, sofreu um golpe brutal. Pela primeira vez em décadas, o público teve acesso direto ao lado emocional e humano de dois membros seniores da família real que decidiram romper o silêncio e contar sua versão dos fatos, sem o filtro institucional. William, ao ser confrontado pela imprensa em aparições públicas, limitou-se a afirmar que sua família não era racista, mas não conseguiu impedir que a narrativa da entrevista se consolidasse. Para muitos, ficou evidente que, além do rompimento institucional, havia um rompimento emocional profundo entre os irmãos. Fontes próximas afirmaram que William sentiu-se traído por Harry,
não apenas por ter tornado públicas questões privadas, mas por ter colocado a reputação da coroa em risco. Harry, por sua vez, parecia convicto de que precisava proteger sua esposa e sua nova família a qualquer custo, mesmo que isso implicasse o afastamento definitivo de seu irmão e do restante da realeza. A relação entre eles esfriou drasticamente após esse episódio. Durante o funeral do príncipe Philip, avô de ambos, em 2021, os dois foram vistos caminhando juntos. Mas fontes disseram que o diálogo foi breve, tenso e sem qualquer reaproximação real. A morte da rainha Elizabeth II, em 2022, reabriu a possibilidade de reconciliação, mas os gestos foram novamente protocolares e distantes. William manteve a postura de herdeiro responsável, focado em sua função e imagem, enquanto Harry seguiu investindo em sua nova vida nos Estados Unidos, participando de projetos independentes, incluindo a produção de séries documentais, palestras e livros que detalham sua visão dos fatos. O lançamento do livro de memórias de Harry, no qual ele relata brigas físicas com William e expõe detalhes íntimos da vida palaciana, representou outro capítulo de tensão. Muitos interpretaram como um ponto sem retorno. William, segundo pessoas próximas, ficou profundamente magoado com as acusações e sentiu que a confiança entre os dois foi irremediavelmente quebrada. A fratura entre os irmãos Middleton hoje representa muito mais do que um conflito pessoal. É o símbolo de uma mudança de era na monarquia britânica, de um confronto entre o passado institucional rígido e um novo paradigma que clama por transparência, autenticidade e liberdade individual. Ao longo de sua trajetória como membro da família real britânica, o príncipe William enfrentou inúmeros momentos difíceis que colocaram sua força emocional à prova, desafiando-o não apenas como figura pública, mas como ser humano lidando com dores internas, muitas vezes ocultas, sob o peso das obrigações e da imagem impecável que lhe foi imposta desde muito jovem. Desde a morte trágica de sua mãe, a princesa Diana, quando ele tinha apenas 15 anos, William aprendeu a controlar as emoções em público, a suportar o olhar incessante da mídia e a manter a compostura em meio ao caos, mas por trás do semblante sereno havia marcas profundas que o acompanhariam por toda a vida. A perda de Diana não foi apenas um luto pessoal, mas uma ferida nacional, e enquanto o mundo inteiro chorava com flores nos portões do Palácio de Kensington, William e Harry eram empurrados para um papel simbólico de força e dignidade, obrigados a andar atrás do caixão da própria mãe sob os olhos de milhões de espectadores. Anos mais tarde, o próprio William confessaria o quanto aquele momento o afetou, como foi forçado a internalizar sentimentos e como a ausência materna se tornou um buraco emocional que nunca foi totalmente preenchido. Ele cresceu com o peso do título de futuro rei, mas também com um silêncio imposto sobre suas emoções, um silêncio que acabou se transformando em ansiedade e bloqueios emocionais. Em entrevistas mais recentes, William foi sincero ao dizer que sua saúde mental oscilou diversas vezes, especialmente após se tornar pai e reviver o medo de perder quem se ama. O nascimento dos filhos, embora tenha sido motivo de imensa alegria, também trouxe à tona lembranças do passado, despertando sentimentos confusos que ele não sabia exatamente como lidar. Em determinado momento, ele revelou que teve pesadelos recorrentes e que enfrentou episódios de insônia, um peso emocional que crescia silenciosamente enquanto ele continuava a cumprir com suas funções reais. A pressão constante de representar a monarquia, a exigência por perfeição e a falta de espaço para vulnerabilidade contribuíram para que William chegasse a um ponto de exaustão interna. Ao lado de sua esposa, Kate, ele passou a se envolver ativamente em campanhas voltadas para a saúde mental, não apenas por altruísmo, mas por experiência própria. O projeto Heads Together, uma de suas iniciativas mais importantes, surgiu exatamente dessa necessidade de quebrar o tabu em torno da saúde emocional. Foi nesse contexto que ele decidiu abrir o coração em várias entrevistas, revelando que havia procurado ajuda profissional e que não se envergonhava disso. Essa atitude foi considerada corajosa, especialmente dentro da realeza, onde por muitos anos sentimentos foram reprimidos e fragilidades escondidas. Ao falar publicamente sobre ansiedade, estresse e a importância do apoio psicológico, William deu um passo importante para normalizar essas conversas,
incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele contou que durante seu trabalho como piloto de ambulância aérea, foi exposto a cenas traumáticas que o afetaram profundamente, especialmente casos envolvendo crianças, o que ressoava fortemente com sua própria vivência e paternidade. Segundo ele, havia momentos em que levava o peso dessas experiências para casa, sentindo-se impotente e emocionalmente abalado, mas que aprendeu a reconhecer os sinais de que precisava parar e cuidar de si. Em uma dessas declarações emocionantes, William admitiu que, por vezes, se sentia sobrecarregado pela responsabilidade de manter tudo em ordem enquanto, por dentro, sentia-se prestes a desmoronar. Suas palavras revelaram uma humanidade raramente mostrada por membros da realeza e trouxeram à tona um lado vulnerável e sincero que tocou profundamente o público. Outro aspecto sensível que William compartilhou com o tempo foi o sentimento de solidão que o acometeu em momentos cruciais da vida, mesmo rodeado de pessoas. O isolamento emocional, agravado pela impossibilidade de expressar plenamente o que sentia por conta do protocolo, o levou a desenvolver mecanismos de defesa que nem sempre foram saudáveis. Por mais que Kate tenha sido um pilar fundamental em sua vida, havia dores antigas que só poderiam ser curadas com tempo e autocompreensão. Foi também nesse processo de introspecção que ele passou a refletir sobre o impacto da pressão real em sua própria identidade, como foi moldado desde cedo para ser alguém que talvez não tivesse plena liberdade para escolher quem gostaria de ser. As revelações sobre seus momentos difíceis também surgiram em conversas com jovens e veteranos de guerra, com os quais William se conectou profundamente. Justamente por entender a carga invisível que muitos carregam, ele relatou ter visto nos olhos dessas pessoas o mesmo tipo de sofrimento que por muito tempo tentou disfarçar em si mesmo. Essa empatia reforçou seu compromisso com causas voltadas à saúde mental, resultando em um trabalho constante e significativo na tentativa de criar ambientes mais acolhedores e compreensivos. William também expressou preocupações em relação à próxima geração, enfatizando o quanto deseja criar seus filhos em um ambiente no qual sentimentos não sejam reprimidos, mas compreendidos e acolhidos. Ele afirmou que procura conversar abertamente com as crianças sobre emoções e ensinar que não há vergonha em sentir tristeza, medo ou angústia, algo que ele próprio só começou a aprender na vida adulta. Esse esforço de humanizar sua experiência como príncipe, marido, pai e ser humano é um reflexo da jornada emocional que ele percorreu desde a adolescência até a maturidade. Suas falas mais recentes demonstram um homem em busca de equilíbrio, tentando conciliar o peso da tradição com a necessidade de se reinventar emocionalmente. Durante muito tempo, o príncipe William manteve um discurso alinhado com as obrigações da coroa, sustentando com firmeza o papel que lhe foi atribuído desde o berço, mas em determinado momento de sua trajetória, ele começou a revelar fragmentos de uma verdade que muitos já suspeitavam e que finalmente ganhou voz de forma serena, porém reveladora. O peso de um destino não escolhido. Crescer como futuro rei não é como ter uma vocação despertada por paixão ou por livre desejo. É estar cercado de expectativas impostas por um sistema que não permite alternativas e que transforma o berço em trono antes mesmo da consciência se formar. Quando William ainda era uma criança, já se referiam a ele como o herdeiro do trono com naturalidade, como se sua identidade estivesse totalmente condicionada a uma função estatal e cerimonial, ignorando a complexidade emocional de alguém que, como qualquer outro ser humano, talvez tivesse aspirações distintas, dúvidas internas e desejos pessoais que não encaixavam nesse grande tabuleiro real. O que ele veio a admitir com o tempo, em momentos pontuais e sempre com muito cuidado, foi que por trás da imagem de príncipe preparado e resiliente, havia um jovem que muitas vezes se sentiu aprisionado por uma narrativa que não escreveu, alguém que teve que moldar sua essência para caber em uma armadura institucional que nem sempre se ajustava à sua alma.
Ao comentar sobre sua juventude, William revelou que, por diversas vezes, se sentiu dividido entre cumprir aquilo que o destino lhe impunha e tentar preservar uma vida com alguma normalidade, mas que aos poucos entendeu que fugir não era uma opção viável sem romper com tudo, algo que ele, por lealdade, não estava disposto a fazer. Ainda assim, essa aceitação não veio sem dor. Ele mencionou que em momentos de introspecção mais profunda, chegou a se perguntar como seria viver longe dos holofotes, escolher uma carreira que envolvesse mais liberdade, talvez voltada para a vida civil, onde sua identidade não fosse definida por laços de sangue e tradições seculares. Mesmo reconhecendo os privilégios e a plataforma que sua posição lhe oferece, William não escondeu que houve momentos em que sentiu inveja da autonomia de outras pessoas, especialmente de amigos que puderam errar sem serem julgados por jornais do mundo inteiro, que puderam amar, viajar e decidir com leveza caminhos que para ele sempre foram cercados de regras, protocolos e o constante peso da representatividade.